Boa tarde a todos, já passa aqui 2 minutos depois das 5. Estamos aqui também a ver um aumento do número de participantes a entrarem agora nesta sessão de esclarecimentos, ou nesta apresentação daquilo que é uma outra tecnologia disponibilizada pelo programa Upskill. Agradecer a presença dos nossos convidados que se disponibilizaram para nos ajudar a passar a mensagem em que é que consiste também esta formação, do que é que ela vai dotar os seus formandos e habilitarem para atuarem como profissionais. E também o meu papel aqui é dar algumas instruções para os participantes que se juntam a nós, no sentido de pedir que todas as questões e comentários que nos queiram fazer chegar, que utilizem a funcionalidade do Q&A, que já foi utilizada pelo Daniel Viveiro, que na verdade nos estava a dar conta que não conseguia partilhar o webcam. Nem o webcam, nem o microfone, ou seja, os participantes só assistem e para interagir connosco devem utilizar aqui o Q&A. Pedi-vos que ficassem por aqui, não pelo chat, porque o chat não nos permite fazer as respostas, e aquilo que nós procuraremos ao longo desta sessão é estar atentos àquilo que são os comentários e as questões que nos colocam para irmos respondendo. Portanto, sem mais demoras, passava então agora aqui a palavra ao Manuel. Manel, obrigada. Ok, Sandra, obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos para mais uma sessão, mais um webinar temático relativamente às ações de formação do Upskill. Só aqui numa breve introdução. Como sabem, o Upskill é um programa de requalificação, portanto, esse é o foco do Upskill, ajudar pessoas que querem olhar para outros horizontes na sua vida e, em particular, para aquilo que são as oportunidades que hoje em dia surgem na área do chamado digital, portanto, ou seja, em particular nas empresas que trabalham, que têm o seu negócio assente precisamente na transformação digital e ajudar outras empresas nesse movimento de transformação digital. Para isso, há efetivamente um conjunto de tecnologias, umas mais conhecidas, outras menos conhecidas, e como é pressuposto que os candidatos ao programa Upskill selecionem uma tecnologia, portanto a tecnologia para a qual se pretendem candidatar, uma tecnologia e uma localização, achamos que era importante efetuar este conjunto de webinars, apresentando algumas das tecnologias que possam ser menos conhecidas ou não propriamente tecnologia, mas se quisermos uma disciplina, uma área temática que possa ser menos conhecida, como é o caso desta em que vamos falar hoje, que é de Data Warehouse. E com isto pretendemos ajudar quem está precisamente a olhar para as várias oportunidades, e hoje em dia temos disponibilidade de muitas ações de formação no Upskill, olhar para essas oportunidades e tentar, dentre aquelas que estão disponíveis, selecionar para a qual nós consideramos que temos mais apetência, ou que nos diz mais, ou que, como resultado destas sessões, acabou por nos sensibilizar mais, porque no fundo o que estamos aqui a discutir é a forma como e aqui eu leio essas pessoas que estão a assistir a estes webinars, vai tomar uma decisão importante na sua vida, que é dar um passo para entrar neste setor e tem que escolher a porta. Há várias portas de entrada e, portanto, há que escolher uma porta, e o nosso objetivo aqui é ajudar-vos a escolher a porta de entrada neste setor. Como usualmente nestes seminários nós temos sempre uma empresa ou uma tecnológica, ou as duas coisas. Aqui juntamos o chamado 2 em 1 e vamos ter a Deloitte, que é uma das empresas que promove vagas no contexto do Upskill e na área de Data Warehouse, a efetuar-nos uma apresentação sobre aquilo que pretende, sobre aquilo que, no fundo, o que é que significa Data Warehouse, o que é que são as tecnologias que estão por trás no fundo, deste setor, e falarmos também um pouco sobre, do ponto de vista da Deloitte, também os desafios profissionais, o que é que se espera de um profissional que entra por esta porta e o que é esse profissional, quais são as expectativas do lado da Deloitte relativamente a esse profissional e, no fundo, também aqui os desafios que esse profissional vai ter na sua vida profissional. Depois da Deloitte efetuar a sua apresentação, teremos também aqui a academia, portanto a formação está tipicamente associada a uma instituição de ensino superior e, portanto, aqui neste caso vamos ter Coimbra, onde vamos ter uma ação de formação, e Lisboa, onde teremos também outra ação de formação nesta área de Data Warehouse, a falarmos um pouco sobre a abordagem que vão ter nesta disciplina e, portanto, como é que a formação depois vai decorrer. Um outro ponto de atenção que nós aproveitamos sempre estes webinars para trazer para cima da mesa é olhem precisamente para aquilo que são localizações
fora de Lisboa e do Porto, que são sempre os grandes centros onde tipicamente estas oportunidades acabam por surgir. Hoje em dia no Upskill temos oportunidades fora destes 2 centros e tipicamente temos menos candidatos nessas localidades, portanto a chance de admissão, portanto, acaba por subir e, portanto, poderá haver aqui também boas oportunidades para quem olha de uma forma mais abrangente para estas ações de formação. No caso presente, como veem, temos aqui a concorrência, passa aqui a expressão, entre Coimbra e Lisboa, e seguramente Coimbra tem os seus encantos, Coimbra, menina e moça, tem os seus encantos, e devem olhar também para essas oportunidades com muito carinho. Posto isto, em termos de introdução, passo já a palavra ao Hélio, da Deloitte, para nos falar um pouco sobre do que é que estamos a falar quando falamos de Data Warehouse, que tecnologias, como é que do lado da Deloitte olham para esta área e as oportunidades de emprego que no fundo estão associadas. Força, Hélio. Obrigado, e antes de mais gostaria também de agradecer aqui o convite para estarmos aqui a partilhar aquilo que é a nossa experiência. Eu vou aproveitar muito rapidamente um minuto para me apresentar. O meu nome é Hélio Almeida. Eu trabalho na Deloitte nesta área de BI e de Analytics, que vos vou apresentar de seguida há cerca de 14 anos. O meu foco é maioritariamente nos serviços financeiros, banca e seguros, onde tenho andado a fazer projetos em Portugal, fora, nesta área de BI, Data Warehouse, Analytics. Paulo, queres aproveitar também para te apresentar? Sim, claro que sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Correia, também sou manager aqui na Deloitte há cerca de 14 anos. Ao contrário do Hélio, estou ligado a tudo o resto que são as indústrias não financeiras, nomeadamente indústrias de telecomunicações, transporte, bens de consumo, etc. E o percurso é muito semelhante ao Hélio, ou seja, muito ligado aqui às áreas de Analytics, muito ligado à parte de exploração de dados, criação de repositórios de informação e de análise dos mesmos, e também projetos nacionais e internacionais. Tem sido um pouco aquilo que temos feito nos últimos 14 anos. Se calhar aqui indústrias diferentes, mas o percurso muito semelhante entre mim e o Hélio. Força. Ok, então o que é que nós temos aqui para vos apresentar hoje? Nós vamos falar um bocadinho de Data Warehouse, que é assim um chavão um bocadinho pesado, mas vamos tentar enquadrar isto em toda a visão histórica de onde é que surge o Data Warehouse e o que é que ele pretende resolver. Okay? Nós trazemos-vos aqui uma apresentação que nós apelidamos Welcome to the Age of With. With é, na prática, dar o mote ou o ênfase de trabalhar não através da tecnologia, mas com a tecnologia, em colaboração com a tecnologia. E como é que nós atingimos isso e como é que o Data Warehouse, em concreto, nos ajuda nesse sentido? A tecnologia e os computadores têm evoluído de uma forma bastante rápida ao longo do tempo, ou seja, temos aqui até desde os anos 1900 dos sistemas mais antigos, mais mecânicos, digamos assim. Na altura dos 1950 começa a aparecer aquilo que é os computadores que nós conhecemos hoje e mais recentemente nós entramos numa era cognitiva em que já não é o computador que simplesmente executa uma tarefa, mas é um computador que nos ajuda a nós a executar as nossas tarefas, ou seja, trabalhamos em conjunto. Todos conhecemos várias tecnologias que acabam por nos ajudar no dia a dia. As ferramentas que nos orientam no trânsito parece que são um bocadinho inteligentes e dizem, olha, o melhor caminho é este. Ferramentas de tradução em tempo real, tudo isso existe hoje. E tudo isso acreditamos que vai evoluir no futuro e tem por base um ponto que é informação, é os dados, ok? Como é que nós conseguimos agarrar nos dados que no fundo está na base daquilo que é a informática, gerir a informação e traduzir isto para aquilo que é conhecimento, para aquilo que é sabedoria, retirar insights destes dados. Ora bem, isto é um pouco uma hierarquia.
No fundo, os sistemas o que guardam é registros, é informação em bruto. Exemplo, eu quando faço uma compra numa determinada loja, esses registros ficam guardados nos computadores dessa determinada loja, que depois são tratados, são reorganizados, conjugados com outros dados e começamos a retirar aquilo que é informação. Ou seja, quem é que faz estas compras, onde, em que alturas. Mais uma vez, nós continuamos a trabalhar, a cruzar estas informações que temos e chegamos àquilo que é conhecimento, que nos permite identificar. Então, se eu sei quando e como, eu no limite posso otimizar aquilo que é a minha performance, otimizar no limite as minhas vendas, as minhas compras, de forma a ter melhores resultados. E em última instância, isto é aquilo que me dá o meu conhecimento, ou seja, que me orienta como uma empresa, como uma organização, a saber qual o caminho que eu devo seguir. Não funciono numa perspectiva de parece-me que para ali é o caminho. Não. Eu giro a minha organização de uma forma sustentada, com base em conhecimento, com base em factos, e assim é que as empresas hoje em dia se gerem si próprias e conseguem evoluir. Mas tudo isto é um caminho, ou seja, o Business Intelligence, chavão mais geral, vem um bocadinho daí, ou seja, usar a informação de forma a que as empresas consigam tomar decisões de negócio informadas. Mas, para lá chegar, é necessário dotar toda a tecnologia na organização para conseguirmos tirar estas ilações, estas conclusões, ok? Nós temos aqui uma evolução típica daquilo que são as empresas, ou seja, desde empresas que não têm qualquer tipo destes sistemas, são não existentes, até aquelas que gerem a sua lista de clientes, a sua informação nos spreadmart, seja típico fecheiro Excel, ou seja, mais limitado, digamos assim, até às empresas que evoluem para data marts, data warehouse, data mart uma visão um bocadinho mais pequena, mais departamental, data warehouse a informação de toda a empresa, enterprise data warehouse que cobre completamente a informação toda, tem os dados todos, conseguimos tirar e cruzar os dados das várias fontes estruturadas, hoje em dia também a parte não estruturada, até aquelas empresas que são completamente proficientes, que estão no modelo estatístico, já vêm para a frente, já funcionam na medida de previsão, onde é que eu tenho de apostar no futuro, ok? E onde é que nós, trabalhadores de tecnologia, entramos aqui neste mundo dos dados? Tipicamente existem 3 grandes perfis, ok? Na realidade não há uma segmentação muito forte, há pessoas que funcionam mais numa perspectiva, mas fazem algumas tarefas de outras, mas são estes 3 grandes pilares distintivos, digamos assim, que é o Data Analyst, o Data Engineer e o Data Scientist. E na prática, formar-nos, ou este curso que nós aqui estamos a falar, é na prática dar as ferramentas, dar o conhecimento para um destes 3 pilares. Pode-se evoluir para qualquer um deles. Na visão de o Data Analyst, é aquela pessoa que, com base nos dados e muito conhecimento do negócio, vai analisando a informação, vai tentando perceber, por exploração dos dados, onde é que estão as conclusões que podem ser tiradas. Quais são os produtos comprados mais regularmente? Quais são os produtos que eu não estou a conseguir ser lucrativo? Por outro lado, o Data Engineer é o arquiteto, digamos assim, é o engenheiro, é o que monta todos os sistemas, é o que organiza toda a informação de forma a conseguir que o Data Analyst, por um lado, o Data Scientist, por outro, e mesmo alguns funcionários de negócio
consigam ter todos estes insights, toda esta informação disponível para executarem tudo o que têm de executar de melhor forma, com base em factos, com base em informação no seu dia-a-dia. Finalmente, o Data Scientist é algo que eu acredito que muitos de vós já devem ter ouvido falar, porque está muito em voga nos dias de hoje. É o passo avançado, é o passo preditivo, é o passo da clusterização, em que aplica muita matemática, muito modelo estatístico, para conseguir, com base nos dados de hoje, com base nos dados do passado, tentar criar previsões, organizações da informação, de modo a tomarmos as melhores decisões para o futuro. Sim, obrigado, Ela. E se calhar aqui combinando tudo aquilo que o Hélio já referiu, e voltando aqui um bocadinho à temática desta apresentação, ou seja, como é que nós conseguimos trabalhar colaborativamente com a tecnologia. Acho que aqui é um pouco aquilo que nós temos vindo a fazer ao longo do tempo. Fomos confrontados há cerca de 2 anos com uma das maiores revoluções tecnológicas, um bocadinho de uma forma obrigados através do Covid, ou seja, tivemos que nos adaptar, reinventar, a trabalhar de outra forma, a encontrar formas colaborativas de evoluir o trabalho que nós fazemos no nosso dia-a-dia, e é aqui um bocadinho que a nossa temática de Analytics ou de Business Intelligence entra, e como é que a tecnologia que nos permite realmente otimizar isso. As empresas atualmente, nos últimos 2 anos, têm vindo a olhar cada vez mais para dentro, ou seja, para os seus dados, tentar perceber como é que conseguem automatizar os seus processos através da utilização dos seus dados. Têm sido confrontadas com uma evolução muito rápida de tudo o que são os vendors de tecnologia, da cloud, têm evoluído drasticamente nos últimos anos, e realmente aqui começamos a entrar numa era em que temos que perceber de uma forma colaborativa como é que a tecnologia nos vai ajudar. E realmente é muito importante para qualquer organização perceber que num projeto de transformação digital terem a interpretação se realmente os seus dados são um pântano ou são uma mina de ouro. Ou seja, se realmente conseguem pegar toda a volumetria de dados que têm e transformar aquilo que ele estava a dizer em conhecimento, em informação que podem ser reutilizada para otimizar os seus processos. E aqui um bocadinho que entra os vetores que nós consideramos muito importantes em tudo o que é trabalhar com dados. Hélio, podes só passar, por favor? E quais são esses vetores? E depois vou também dar aqui exemplos concretos de como é que cada um destes vetores possibilita organizações que nós conhecemos bastante bem otimizar os seus processos. Temos desde a componente de automatização, ou seja, como é que nós conseguimos identificar processos que conseguimos executar de uma forma mais precisa e mais rápida, ou seja, muitas vezes substituindo, através de robótica, dos clássicos robôs, ERPAs, as tarefas mais rotineiras do dia-a-dia, que as pessoas, tipicamente nas organizações, fazem uma tarefa da mesma forma há muitos anos, trabalhar Excel, trabalhar relatórios e apresentar resultados de uma forma bastante rotineira, mas que perdem bastante tempo a compilar a informação. Como é que nós, no outro vetor, conseguimos tirar insights, ou seja, perceber efetivamente aquilo que os dados nos querem dizer, e como é que nós conseguimos utilizar esses dados para não só identificar padrões, identificar, prever alterações de comportamento dos nossos clientes, dos nossos produtos, da procura, e adaptar essa alteração, e também como é que nós, com os nossos dados, conseguimos criar aqui um engagement, ou seja, um compromisso com os nossos clientes e otimizar aqui os nossos processos. Porque aqui, ao final do dia, aquilo que qualquer organização pretende, através dos seus produtos ou serviços, é realmente personalizar cada vez mais a sua oferta e estar mais ajustada a cada profile de cada cliente. Aqui, pegando um bocadinho as palavras do Hélio, de uma temática que está bastante em voga, realmente os data science, é como é que nós conseguimos criar clusters de produtos, de serviços, de informação, também para potenciar esse ajuste da tecnologia. E dando aqui alguns exemplos muito específicos de 3 grandes marcas ou grandes empresas, nos últimos anos, por exemplo, a Google, e mais especificamente a Google Cloud, tem vindo aqui a utilizar vários processos de inteligência artificial para conseguir perceber e otimizar os seus processos de gestão
e eficiência energética. Para quê? Para assim garantir que realmente consegue otimizar os seus custos de consumo de energia nos seus data centers e também providenciar melhores serviços a preços mais competitivos. Por outro lado, a nível mais da componente aqui do setor de insights, uma das empresas que melhor aplica este conceito e consegue tirar melhor proveito dos seus dados, e que nós claramente conhecemos, é a Netflix, em que realmente utilizam aqui vários processos, machine learning, inteligência artificial, para perceber efetivamente e adaptar os seus serviços, os seus conteúdos a cada cliente. E como nós sabemos, e há aqui um exemplo muito concreto, em que a Netflix, através destes procedimentos, estes componentes machine learning, conseguiram perceber que se uma pessoa estiver a procurar um conteúdo por mais do que 1 a 2 minutos, tipicamente abandona ou não visualiza qualquer conteúdo. Então, eles conseguiram, de alguma forma, através da utilização dos seus dados e dos padrões e de segregação dos seus clientes, perceber o que é que cada cliente realmente procura, as temáticas, os conteúdos, e adaptar tudo que quando nós entramos na plataforma já está muito mais adaptado aos nossos próprios consumos, à nossa própria preferência de visualização. Ou seja, não despendemos tanto tempo à procura daquilo que realmente queremos e, tipicamente, a Netflix só com esta adaptação e utilização dos seus dados conseguiu reduzir drasticamente o conceito de churn, que é o abandono do cliente ou deixar de consumir os seus conteúdos e poupando mais de mil milhões de euros ao ano. E por fim, aqui a parte mais do commitment, do engagement entre o produto, o serviço com a empresa disponibiliza. Trazia aqui um exemplo da empresa Alibaba, que nós conhecemos na gíria por AliExpress, ou seja, que nós compramos e adquirimos produtos a um custo bastante competitivo, em que realmente, através deste análise dos dados, da supervisão e forecast, conseguiram claramente adaptar não só os seus processos de transporte, de distribuição, prever a procura, prever os padrões de consumo dos seus clientes e otimizar em larga escala não só redução de custos, conseguem prever as entregas que têm, mas também prever claramente os produtos que têm que ter, melhor gestão de estoques, entre outros. E eu acho que aqui o conceito que nós queremos trazer para cima da mesa não é propriamente de uma tecnologia em particular, porque a Analytics tem várias tecnologias que podem ser utilizadas para trabalhar os dados, mas sim trazer para cima da mesa este pensamento colaborativo, este pensamento inovador de como é que nós, através da tecnologia, conseguimos obter estes insights, e é um bocadinho aquilo que este curso procura, ou seja, converter aqui algumas carreiras para tecnologias que trabalham dados e para componentes que conseguem depois explorar esses dados e tirar realmente valor desses dados. E um bocadinho aqui passando também para um pouco mais uma apresentação do que é que a Deloitte prevê e como é que nós estamos organizados. Aqui, Hélio, se puderes avançar, é realmente aqui um bocadinho uma apresentação muito transversal da Deloitte e depois como é que cruza com a componente analítica ou também com o curso. Aqui estão só alguns big numbers de como é que nós estamos organizados a nível global e também a nível de tecnologia. Como vocês podem ver, grande parte dos nossos cursos, grande parte da nossa aposta é em tecnologia, é em consultoria, ou seja, é a área que neste momento está em clara expansão. Estamos também claramente a apostar nas áreas analíticas e também é uma das nossas principais objetivos, através deste curso também conseguir ter cada vez mais uma aproximação a este tipo de temáticas, às faculdades e também a recursos que queiram trabalhar neste mundo que é a parte analítica. Se puderes um bocadinho avançar, como é que isto se traduz um pouco para a forma como nós estamos organizados, e vou tocar aqui em temáticas que, por acaso, o Manuel referiu há pouco, não estamos só em Lisboa e Porto, nos centros, e realmente aqui temos, Portugal assume aqui realmente um papel preponderante na Deloitte Global, porque
estamos neste momento a ser um delivery hub tecnológico para várias outras empresas, para vários outros clientes fora de Portugal. Cada vez mais somos reconhecidos na Europa, no mundo, como tecnológicos, ou seja, uma empresa que entrega tecnologia de uma forma bastante automatizada. Eu estou a ver aqui um barulho de fundo, não sei se... Vou provavelmente ignorar, não sei se alguém... mas seguindo, ou seja, concluindo aqui um pouco, ou seja, Portugal nesta fase tem aqui grandes oportunidades para vingar e ter oportunidades internacionais nesta área que é a tecnologia. E pegando aqui um bocadinho nesta componente do internacional e nacional, Hélio, e fazendo aqui um bocadinho a ligação com aquilo que o Manuel começou a referir, realmente a Deloitte neste momento, além de estar presente em vários países da Europa, do mundo, a nível nacional, claro, temos um foco muito grande em Lisboa e no Porto, mas cada vez mais estamos a abrir escritórios fora destes centros. Coimbra será um deles, num futuro muito próximo. Temos também já previsto, aliás, já temos em Viseu, Leiria e Setúbal. Estamos a prever aqui também, além de Coimbra, Braga e Faro, o que mostra realmente que esta entrega de tecnologia, e principalmente agora desde o Covid, as pessoas conseguem trabalhar de vários pontos de Portugal, não precisam estar centralizadas aqui nos grandes focos que é Lisboa e Porto, e realmente produzir valor e entregar valor em várias zonas do país. E que valor é esse? Se conseguires também um bocadinho passar, e pegando aqui na nossa área, como é que nós estamos distribuídos, focando aqui na área de Analytics, lá está. Aqui tem um pequeno exemplo das tecnologias que nós trabalhamos. É realmente curto, tendo em conta tudo aquilo que realmente nós conseguimos utilizar para trabalhar dados, mas aqui, se calhar, os principais vetores que nós trabalhamos em Analytics, nomeadamente a parte da robótica, como referi há pouco, ou seja, a utilização de robôs, RPA, para a otimização de processos, a componente mais tradicional que o Hélio referiu, de construção de data lakes, data warehouses e ferramentas de reporting para a exploração de dados, e se calhar o último vetor, e para a expressão o mais sexy neste momento, realmente os procedimentos de machine learning, AI, que permite efetivamente aplicar, além de interpretar os dados, como é que nós conseguimos depois torná-los realmente e prever acontecimentos ou adaptar a nossa oferta de uma forma mais segmentada. Hélio, se quiseres, deixava-te aqui a palavra para concluir aqui um pouco, efetivamente, como é que nós depois operacionalizamos o tema. Sim, obrigado. Então, como é que nós operacionalizamos isto, e se calhar mostrando aqui o restante, na realidade o que nós fazemos é, para estas grandes organizações, montar todos estes sistemas de analytics, ou seja, desde o início, desde chegar aos sistemas onde esta informação é recolhida, obtê-la, transformá-la, tratá-la por robotização, por algoritmia, por processos de transformação, estruturá-la e com recurso a estas tecnologias que nós temos aqui, eu posso ser muito alto nível, temos tecnologias de robotics, tecnologias de machine learning, de bases de dados, de dashboard. Nós trabalhamos com todas elas em projetos diferentes, que acabam por depois também estar representadas nestas várias áreas de especialização que aqui temos, desde AI Strategy, ou seja, ajudar as empresas a definirem e a organizar como é que devem montar os seus departamentos de data engineering, de reporting, deve ser tudo no mesmo, devem ser departamentos separados, como é que eu consigo atingir aquele use case, aquele business case que é importante para nós, desde a modernização das plataformas, ou seja, nestes últimos anos nós
temos ouvido que é o advento da data science, do machine learning. Nem todas as empresas estão capazes de entrar nesse mundo, e como é que nós capitalizamos no que existe e nas novas tecnologias para modernizar o seu landscape aplicacional. Toda a vertente de robotização, automatização, que o Paulo também já falou um pouco. Temos também a parte de AI, Insights and Engagement. Aqui sim, a parte do Data Science, a parte do Machine Learning, ou seja, os modelos preditivos, como é que conseguimos tirar partido disso nas organizações, e também Managed Analytics and AI Service, em que nós próprios ajudamos com as nossas pessoas, com força de trabalho, não só a preparar as organizações, mas nós também atuamos ao lado deles no dia a dia para garantir que consegue-se lá chegar a estes insights, a estes avanços, e finalmente também no desenvolvimento de assets, aceleradores, propriedade intelectual, tanto para nós, Deloitte, como para os nossos clientes. De um modo não exaustivo, mas acredito representativo, deixamos aqui alguns dos logos ou nomes das empresas com que nós também trabalhamos. Alguns são mais conhecidos por serem nacionais, outros são conhecidos a nível internacional, mas nada que uma breve pesquisa não nos permita encontrar. Passaria agora também darmos alguns exemplos de assets ou de projetos, tecnologias desenvolvidas aqui na Deloitte. Paulo, passo-te a palavra aqui para posso aqui fazer uma breve apresentação. Temos aqui dois assets muito ligados à componente mais de exploração de dados, ou seja, consulta dos dados descritivos do que está a acontecer. Como nós sabemos, a componente financeira dos recursos humanos das empresas assume uma criticidade bastante elevada a nível de exploração de dados, e aquilo que nós fizemos a nível de produto foi realmente criar uma componente de reporting que será sempre adaptada, mas que já tem out of the box um conjunto de indicadores, um conjunto de análises sobre as componentes financeiras e também sobre as componentes de RH, possibilitando às organizações acelerar toda esta componente que é, ok, tenho os dados, mas como é que eu consigo visualizá-los, como é que eu consigo trabalhar e perceber o que é que está a acontecer neste momento. E foi um bocadinho isto que estes dois produtos, que chamam-se Analytics for CFO e Human Capital Report Analytics, pretendem fazer, ou seja, trazer para cima da mesa claramente uma ferramenta de reporting adaptável, que permita explorar os dados de uma forma bastante transversal. Hélio, se quiseres também, fazendo aqui um breve apresentação. Aqui um outro asset, desta vez mais focado na vertente de organizações financeiras. Nós temos aqui um asset que nós chamamos o Drone Bank, que na prática o que faz é a aplicação de um modelo analítico que recolhe dados geográficos, dados demográficos, dados de rede de agências dos bancos, e na prática, através de trabalhar toda esta informação do banco, alinhado com os seus objetivos também de estratégia digital, em que segmentos é que querem entrar, em que regiões é que querem ou não apostar, este modelo consegue fazer uma otimização daquilo que é a rede bancária, ou seja, onde é que devemos, no limite, suprimir agências, onde é que devemos criar agências novas, de modo a atingir aquilo que são os objetivos do banco. Este projeto já foi executado não só em Portugal, mas também no estrangeiro, em mais de 10 entidades bancárias.
Ok. Paulo, passo-te novamente a palavra. Sim, novamente aqui aquilo que nós chamamos também a componente mais Machine Learning e Advanced Analytics, ou seja, da analítica avançada, criámos aqui um asset que nós chamamos Retail Match, que basicamente aquilo que faz, um pouco na linha daquilo que eu estava a referir, recolhe, através de métodos de web scraping, etc., todos os dados de produtos de retalhistas, compara-os, encontra padrões e prevê, efetivamente, alturas em que os produtos para um retalhista A, B, vai estar mais barato, mais caro, e demonstra isso facilmente a um utilizador. E isto realmente é um asset que recolhe automaticamente estes dados, faz o seu processamento, guarda a história, para assim conseguirmos, de uma forma bastante fácil, demonstrar ao retalhista A, efetivamente, o que é que está acontecendo no mercado, onde é que os seus produtos podem fazer mais sentido aplicar promoções, prever picos de consumo, dado o seu histórico, e otimizar não só a sua cadeia de valor, mas também toda a componente de distribuição, reabastecimento, e também otimizar aqui um pouco a concorrência direta para prever aquilo que o meu concorrente mais direto vai estar a fazer numa determinada altura no tempo. E por fim, e provavelmente já estamos aqui um bocadinho fora do tempo, também temos vindo aqui a trabalhar diretamente com a DSPA, ou seja, com a Instituição de Data Science Nacional, para também criar aqui um playbook, se assim se pode dizer, ou uma framework em que se escreve efetivamente como é que este processo de data science, que perfis é que podem assumir, os métodos, as ferramentas, tudo agregado numa app, que é facilmente possível pesquisar, e podem ver aqui, por exemplo, aqui no ecrã, dois dos perfis que o Hélio referiu logo no início, ou seja, Data Engineer, Data Analyst, como é que cada uma destas funções, quais são os seus roles dentro de uma organização, quais são os seus roles dentro da criação de um produto de dados, e facilmente está tudo compilado e disponível para ser consultado numa única app. Isto foi aqui um bocadinho um processo de parceria com a organização Data Science portuguesa. E é um pouco este o desafio que nós apresentamos. Manuel, força. Bem, ok. Hélio e Paulo, muito obrigado. Ver se temos aqui depois tempo para algumas perguntas e respostas. Eu relembro aquilo que foi referido inicialmente, portanto, podem utilizar o Q&A para colocar as vossas perguntas. Depois, no fim, tentaremos ter aqui pelo menos uns minutinhos para responder a algumas das perguntas. Eu, entretanto, passaria então a palavra para as instituições de ensino superior que vão dar esta formação. Começaria por Coimbra, pelo professor António Paulino. Força, quer-nos falar um bocadinho de como é que pensam, e isto aqui é um aspecto muito importante e é uma mensagem que aproveitamos sempre para passar, como é que pensam pegar em pessoas que não são do setor das tecnologias de informação, portanto, não é pressuposto que as pessoas tenham conhecimentos prévios, isto é muito importante, mas que vêm cheias de vontade, de garra e de motivação, e isso sim é que é importante, pegar nestas pessoas e ajudá-las para que se transformem nos técnicos, nos especialistas que a Deloitte pretende contratar, a Deloitte e outras empresas pretendem contratar, a Deloitte neste caso em Coimbra, outras empresas no caso de Lisboa. Força, António. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pelo vosso interesse na formação em Data Warehouse e Business Intelligence. O Instituto Politécnico de Coimbra agradece desde já o convite por parte da PDC para a colaboração com a Deloitte na criação desta formação. Na verdade, não é a primeira vez que colaboramos com a Deloitte, temos já em funcionamento um CTESP na área de tecnologias de informação, criado à imagem das necessidades da Deloitte e que, tanto quanto sei, está a correr bastante bem. Esta formação em Data Warehouse e Business Intelligence, que aqui apresentamos, corresponde também às necessidades da Deloitte. Foi um processo interativo entre as nossas propostas, as sugestões da Deloitte, e chegamos então a esta estrutura curricular que estão a ver. Como o Manuel referia, eu quero também frisar este tópico. Este curso foi desenhado para requisitos da área de engenharia informática. Diria mesmo que o conhecimento de informática na ótica do utilizador, obviamente associado a um bom gosto pela informática e um interesse por estas tecnologias, pela área do Data Warehouse e Business Intelligence, é mais que suficiente para frequentar com sucesso esta formação.
Servem para isso estes módulos introdutórios, sejam fundamentos de base de dados, etc., que são módulos que, à partida, estariam num curso de engenharia informática, mas que aqui serão, obviamente, reforçados e adicionados para quem não tem essas valências ainda. A seguir, entramos no tema central da formação, e é onde vão ser abordados os tópicos genéricos, como sejam as técnicas da ETL, que significa Extraction, Treatment and Loading, que são transversais a todas estas tecnologias que trabalham com dados, dão por isso uma percepção de todo o ciclo de vida dos dados, exatamente aquilo que foi abordado pelo Hélio e pelo Paulo, desde a sua recolha até a apresentação final em KPIs. Temos depois o módulo de engenharia de software, vão ser abordadas as metodologias de criação de software, incidências nas mais usadas, como por exemplo a Agile ou o Waterfall. Tudo isto algumas destes temas são temas exatamente para quem não tem este background desde a informática, reforçando o que o Manuel falou há bocadinho, e no fim desta primeira introdução vem o primeiro projeto prático. O curso contempla dois, como vocês estão a ver, dois projetos intermédios e um projeto final. Este primeiro projeto é um projeto de curta duração, tem um foco na arquitetura e modelo de dados e tem o objetivo de materializar e consolidar as temáticas de gestão de dados, tratamento, modelação e criação do data mart, referido há pouco pelo Hélio. É abordado nas cadeiras seguintes, portanto, o tema da Business Intelligence, e aqui fazemos uma introdução à Data Science, um dos temas fulcrais do curso. São apresentadas as várias fases, análise, limpeza de dados, treino, os vários modelos para este tratamento de dados, para estas fases. No Business Intelligence, obviamente, será abordado o tema do report, que acaba por ser um dos temas centrais do Business Intelligence, e aqui vamos focar muito na tecnologia Tableau, tecnologia que é usada principalmente pelas equipas da Deloitte, e assim ficam bastante integrados com os temas que já são usados. Depois destes módulos, há a consolidação das temáticas do reporting e dashboarding com um novo projeto intermédio. E para acabar a formação, os módulos finais referem-se essencialmente às tecnologias emergentes na área de Business Intelligence e Data Science, em particular as plataformas cloud, também já foram referidas há pouco, nomeadamente a Google Cloud, a AWS, Snowflake e um particular relevo na plataforma GCP. O último módulo que aparece aqui, porque este projeto vai então consolidar toda a aprendizagem que foi feita para trás. A ideia será criar mesmo uma aplicação de Data Warehouse real, baseada na tecnologia GCP e Tableau, que foram as tecnologias que foram mais abordadas nos módulos anteriores, para que haja exatamente esta noção de uma aplicação real, que quando entrar no mercado de trabalho nesta área, vai ser o que vão encontrar, portanto, vai ser os vossos trabalhos futuros, correndo tudo bem. Queria agradecer a vossa atenção e, obviamente, estaremos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Muito bem, obrigado, António. Perguntava agora ao Sérgio se quer seguramente contemplar, ou complementar, relativamente à abordagem que o ISCTE irá ter também aqui nesta mesma formação em Data Warehouse BI. Então, o que eu tenho para vos dizer é aqui muito simples, no ISCTE. Primeiro, deixem-me só apresentar-me. Portanto, eu sou o coordenador pedagógico do curso de Data Warehouse and Business Intelligence e sou professor associado com agregação no ISCTE. E a minha área de investigação é Data Science. Porque é que também dá jeito de colocar isto aqui? Também para vos falar um bocadinho do meu percurso profissional. Eu trabalhei 15 anos na banca, dos quais os últimos 3 como coordenador de projetos de Business Intelligence. Por isso, isto é uma área que eu conheço bastante. O que me leva direto para o próximo slide, e este sim é que eu preciso de focar aqui um pouco mais a atenção, que acho que vai mais de encontro àquilo que eu quero vos passar enquanto candidatos a este programa. Este é um slide que eu costumo utilizar para os meus alunos do mestrado em Ciência de Dados no ISCTE, para realmente perceber e, no fundo, aqui, suportando-me um bocado da explicação que a Deloitte fez e muito bem destas funções, com muito detalhe, okay? Mas simplificando. Portanto, o curso que está a preconizar para isto é um pouco diferente do que o António disse para o Politécnico de Coimbra. No entanto, as bases são as mesmas. Portanto, vamos falar de bases de dados,
da forma como os dados são estruturados em tabelas, como é que as tabelas se relacionam entre si. Portanto, temos professores do ISCTE preparados para falar disto. E depois, como é que estes dados, e porque é que eu tenho aqui sistemas operacionais? Porque estes sistemas são aqueles onde realmente as transações são feitas. Ou seja, vocês vão ao supermercado, fazem uma compra, é registada uma transação, portanto, uma entrada nesta base de dados operacional. O que é preciso fazer e o que é isto de Data Warehousing e Business Intelligence? É, no fundo, transportar toda esta informação que está nestas bases de dados para um sistema analítico, para um sistema que me permita, então, suportar melhor as minhas decisões. Por exemplo, analisar padrões comportamentais ao longo do mês de compras, por exemplo, no supermercado. Okay? Portanto, o que nós vamos falar, isto no fundo está em linha também com o programa que o António falou, portanto, é neste processo de ETL, que no fundo é a extração, transformação e carregamento dos dados no Data Warehouse, que pensemos assim, e nesta fase é mais fácil pensar assim, pensem que é um repositório onde a informação vai estar preparada para que possa ser analisada e por exemplo, extrair gráficos, extrair relatórios que depois eu consiga colocá-los na mão de um diretor para que este possa então tomar melhores decisões. Sei lá, por exemplo, lançar uma campanha de marketing, estar atento a ataques, a ciberataques, por exemplo, um tema muito em voga, mas olhando um bocadinho aqui também para as funções, o que é que eu acho que isto vos pode dar, portanto, ou seja, a nível de perspectivas de futuro. Estamos a falar de analistas de dados, ok? E cientistas de dados. O analista de dados tem uma função mais de trabalhar nas áreas de preparar, reporting, visualização, etc., fazer algumas queries, mais noção do que obter informação para responder a determinadas perguntas de negócio. Um cientista de dados, portanto, é alguém que já trabalha um pouco com aquela terminologia que eu compreendo que seja um pouco ainda estranha, como machine learning, etc., tudo aquilo que a Deloitte falou, mas que ao longo do curso vamos então explicitar melhor e vocês vai ficar mais claro no final. Portanto, o foco é então o suporte à decisão. Portanto, o que isto vos vai permitir é vocês procurarem posições, e porque é que eu falei então da minha experiência na banca, embora já tenha passado 6 anos, é porque há muita procura de mão de obra, eu só conheço o mercado em Lisboa, okay? E há muita procura de mão de obra nesta área, porque muitos dos dados, e há coisas que eu falei aqui, e achei engraçado a Deloitte, por exemplo, falar do web scraping, que mais não é do que obter dados de fontes externas, como ir à internet, por exemplo, às redes sociais, e transportar esses dados para as nossas bases de dados. Mas mesmo as bases de dados das grandes empresas em Portugal, eu conheço muito bem o setor bancário, ainda estão muito focadas para a operação. E é preciso, então, transportar esta informação para os data warehouses para que realmente as decisões possam ser tomadas de uma maneira mais assertiva, melhor suportada. Ok? Portanto, no fundo, acaba por focar aqui os pontos fulcrais do curso no ISCTE, que estamos a falar de base de dados, vamos ter também um pouco de estatística, porque é importante para todas estas áreas, e depois para realmente então termos a parte de suporte à decisão assente em machine learning, que também vamos falar. Okay? Penso que é tudo. Peço desculpa a demora. Ok. Não. Foi ótimo. Obrigado, Sérgio. Ora, muito bem. Então, agora, olhando aqui para as perguntas, deixem-me aqui endereçar uma ou duas questões que se prendem com a ação de formação, também se realiza noutras geografias, noutros locais. Deixem-me aproveitar para, enfim, novamente enfatizar um aspecto que é muito importante do ponto de vista do upskill e que tem um impacto direto neste tipo de perguntas, que é, o upskill tem de facto uma característica muito específica porque corresponde a pedidos de empresas. Portanto, as ações de formação, nós não criamos ações de formação em Coimbra, ou no Algarve, ou em onde quer que seja, porque consideramos que era interessante ter uma formação naquela área, num tema específico. Não. Tem que existir empresas que vão criar postos de trabalho. E isto é muito importante para quem nos está a ouvir. Significam postos de trabalho efetivos que vão ser criados e que vão absorver profissionais que tenham competências nesta tecnologia. Essa é a condição para a criação
da ação de formação do upskill. Portanto, o upskill é um programa nacional, está aberto e tem condições para criar ações de formação em qualquer local, portanto, desde que exista uma instituição de ensino superior que o possa suportar, desde que existam empresas que solicitem ou que vão criar vagas nessa tecnologia. Portanto, aqui no caso concreto, estamos a fazer perguntas sobre Viseu e Algarve, são, por exemplo, dois locais que têm ações de formação no primeiro ciclo, não têm agora no segundo, mas tiveram efetivamente no primeiro ciclo e podem voltar a ter mais ações de formação. Aqui nós pedimos sempre para manterem atenção no site upskill.pt, onde nós atualizamos sempre toda esta informação. Portanto, isto relativamente ao tema da geografia. Depois temos aqui uma outra pergunta, que esta é um endereço à Deloitte, que é, sendo a formação em Coimbra, mais tarde poderei ser candidato a trabalhar no polo do Porto da Deloitte? Ou seja, como é que é a mobilidade, no fundo, dentro da empresa? Eu posso responder. A resposta muito direta é sim. Ou seja, independentemente de onde é que seja feita a formação, depois pode haver, consoante seja o interesse da pessoa, do candidato, ser colocado em qualquer um dos nossos polos. Nós, nem todos os polos neste momento estão pondo a coisa de outra forma. Nós temos alguns polos que têm alguma especialização, ou seja, trabalham mais num determinado tipo de projetos, noutro tipo de projetos, mas sim, não há neste momento qualquer questão. Ou seja, poderiam migrar para qualquer um dos polos. Já o aconteceu no passado e é objetivo que aconteça no futuro. Muito bem, obrigado. Temos aqui outra pergunta que é acerca da Data Science. Quais são as linguagens e ferramentas que vão ser utilizadas? Não sei se do lado da Deloitte ou aqui das instituições de ensino superior querem pegar nesta. Mas do lado da Deloitte podemos falar de um formato mais genérico, se assim se pode dizer. Acho que o António há pouco também referiu uma dessas componentes ou uma dessas tecnologias, tipicamente em Data Science, de uma forma bastante genérica, e tudo que nós vamos abordar no curso é muito baseado na componente, se calhar, de Python, para programação, cleaning de dados, etc. Vamos também utilizar o clássico SQL, mais velhinho, para a exploração dessa mesma informação. O foco do curso é focar aqui em dois tópicos, um deles cloud, nomeadamente Google Cloud, e depois na componente mais de reporting, focar em Tableau, para deixar aqui algumas notas, mas acredito que depois dentro do próprio Python e dos notebooks que ele disponibiliza, desde Pandas, o Jupyter, etc., são as principais tecnologias que depois vão ser utilizadas nesta componente mais específica, se bem que o grande foco do curso, pegando também aqui nas palavras, há pouco acho que foi até o Sérgio que disse, está um bocadinho mais a montante, entenda-se, no próprio entendimento de como é que nós fazemos fluir os dados, como é que nós os modelamos e organizamos para depois assim serem mais facilmente trabalhados numa componente mais de data science, machine learning, etc. Eu posso completar aqui do lado este tema, Nelson. Sim, força. Portanto, é assim, como a Deloitte estava a dizer, portanto, de facto, o foco deste curso não é tanto Data Science, isso dava um curso por si só. No caso do nosso programa do lado do ISCTE, que a gente vai usar, vamos usar uma tool que é o Orange, que é open source e é assente em Python, ok? Claro que dá para importar packages, mas é assim, achamos que a necessidade de programação e tudo mais de aprender Python foge um bocado deste âmbito e o foco será mais na utilização das ferramentas da Microsoft. Pronto. Ou seja, isto pode parecer um bocado estranho, mas acreditem que para programar e para ser em Data Science vai ser preciso mais do que um curso cujo foco nem sequer é Data Science. Data Science é para aprenderem que vão poder retirar algum partido dos dados que estão estruturados e preparados nas ferramentas de TI. Como tudo na vida é preciso começar, não é? E estabelecer objetivos, mesmo que esses objetivos depois sejam ambiciosos, isso também é muito importante. Mas o mais importante é dar o primeiro passo e começar, não é? Ora bem, então voltando daqui a mais questões.
Há aqui perguntas sobre as datas. Deixa-me então referir o que é que está previsto relativamente a este segundo ciclo do Upskill. Portanto, neste momento está a decorrer o processo de candidatura, em que precisamente irão selecionar a opção tecnológica a que se pretendem candidatar. Depois, e o depois aqui significa no próximo mês, em março, irá decorrer o processo de entrevistas, portanto estão associados à admissão das formações de entrevistas que serão realizadas pela empresa e pelo IFP, e a partir de 19 de abril, porque entretanto temos a Páscoa, que baralha aqui um bocadinho este tema dos inícios das ações de formação, mas a partir de 19 de abril, então, iniciamos as ações de formação. Portanto, este é o calendário que está previsto para este segundo ciclo do Upskill. Depois, uma outra pergunta é se aceitamos candidatos que não tenham concluído a licenciatura. Pedia para verem o site do Upskill, depende das ações de formação. Há ações de formação que têm como pré-requisito uma licenciatura, não tem que ser na área, volto a chamar a atenção para isto. O pressuposto do Upskill é requalificação, portanto, sendo requalificação, não se pode estar a exigir conhecimentos prévios, isto também reforçando o que já dissemos neste webinar e também já respondendo a mais uma questão que nos foi colocada aqui sobre pré-requisitos, não existem. Existe um grande pré-requisito que é a vontade, que é a motivação, esse sim, esse é um grande pré-requisito que existe. A partir daí podem-se candidatar, e como eu referi relativamente às condições de acesso, pedia para confirmar no site, depende do curso de percurso. Ou seja, depende das empresas, portanto, no fundo a resposta está sempre associada às empresas que estão a promover esta ação de formação. Uma outra pergunta, se tem custos para os formandos, isto é perguntas só para o Upskill estas, não é? Não tem, é o contrário. Deixem-me também aproveitar aqui para referir outro aspecto que é diferenciador do lado do Upskill. E ao mesmo tempo de que refiro um aspecto que é diferenciador, deixem-me passar uma mensagem muito clara também. Estes cursos são exigentes, ponto. Não vale a pena aqui escamotear as palavras. Estamos aqui a falar de uma formação de 6 meses que pode e deve mudar a vida de quem participa. Portanto, porque vai pegar numa pessoa que não é da área, que não tem conhecimentos, não tem forçosamente de ter conhecimentos tecnológicos e transformá-la num técnico que possa agora ir trabalhar para uma empresa e apoiar essa empresa também no seu crescimento. Portanto, é uma formação exigente. Sendo uma formação exigente, implica dedicação total. Isto não é uma formação a part-time, não vale a pena entrar por aí. É dedicação total, efetivamente. Como é dedicação total, a formação tem associado uma bolsa que é equivalente ao salário mínimo nacional. Portanto, quem entrar na formação passa a ter acesso a essa bolsa para lhe permitir ter de condições mínimas para se poder sustentar enquanto está a decorrer a formação, mas que também tem por trás precisamente esta obrigação de dedicação total. Portanto, este é um aspecto muito importante em termos do upskill. Mais perguntas? Existe uma cláusula contratual para a obrigatoriedade de permanência na empresa? Existe é para a vida. Portanto, quem entrar numa empresa vai gostar tanto da empresa onde vai entrar que vai lá ficar a vida profissional toda. Essa é a única cláusula que existe, é a única, não é propriamente contratual, é de compromisso, é de comprometimento da empresa e da pessoa. Portanto, estou a brincar com o tema, não existe efetivamente. O que é expectável é que o profissional de facto, volto a dizer, porque tem uma empresa sempre a promover essa vaga, que o profissional ganha as competências e tem que provar durante a formação que as ganhou, portanto, ganha, porque há avaliação, é evidente, durante a formação, portanto, ganha as competências para entrar na empresa, a partir daí entra como qualquer outro colaborador da empresa e a empresa fará seguramente o possível para manter esse quadro qualificado, porque tem valor para a empresa, mas é a relação normal, a relação laboral normal que se estabelece entre o empregado e o empregador. Ora, mais alguma questão? Não sei se me passou aqui alguma. Eu já dou aqui mais uma vista de olhos, mas entretanto, tentando aqui conjugar algumas, faria uma mais genérica, se calhar até para a Deloitte, que é no fundo, se nós conseguimos sintetizar o que é que será expectável de um profissional que vá para a Deloitte trabalhar nesta área e pela abordagem, no fundo, que nos foi aqui transmitida, quer pelo El, quer pelo Paulo, eu diria que estamos a falar aqui de pessoas que têm que conjugar aqui algumas valências que são muito importantes e que vão ganhar durante esta formação. Primeiro, tem que ter valências na área tecnológica, tem que conhecer o que é que a tecnologia tem disponível hoje em dia, quais são as ferramentas tecnológicas que permitem efetivamente passar daquilo que são dados
para aquilo que é mais do que conhecimento, que é a chamada sabedoria, não é? Portanto, ou seja, como é que de facto dessa informação toda nós, do ponto de vista agora do negócio, a transformamos naquilo que é sabedoria para que o negócio tenha sucesso. E, portanto, o primeiro aspecto é conhecer muito bem o que é que são as plataformas tecnológicas de suporte e depois, logicamente, aqui também conhecer e conseguir perceber a realidade do cliente, dos problemas do cliente, para a partir daí construir as soluções. É isto que vocês esperam destes profissionais? Esse é o resultado que nós esperamos depois de algum tempo connosco. Ou seja, o ponto de partida, o que nós esperamos é pessoas curiosas, com vontade de aprender, com vontade de trabalhar. Não esperamos à partida que conheçam e que tenham experiência em todo este ecossistema. Isso vem depois. Okay? O nosso objetivo, sim, é ter pessoas com interesse, querer aprender. O objetivo da formação é, obviamente, dar-lhes essas bases, mas é um início, porque uma coisa é conhecer as ferramentas, conhecer a teoria, digamos assim. Outra coisa é estar em projeto com os clientes nos desafios reais, e também há todo um outro segundo nível, digamos assim, de aprendizagem. Eu diria que acho que é isso que mesmo as pessoas que hoje estão na Deloitte que define os bons profissionais, é vontade de aprender, vontade de fazer bem e gostar de estar connosco e de ser desafiado na prática. Ok. Muito bem. Temos aqui uma última pergunta, que é a duração da formação. Então, deixa-me dizer que a duração estimada para esta formação é de cerca de 6 meses. Portanto, o Upskill tem... Quando falamos de formação, é bom que se entenda aqui que há, para todos os efeitos, 2 blocos de formação. Há um que é em sala, que é na instituição de ensino superior, e é durante 6 meses. Depois desse período de 6 meses, a pessoa entra na empresa, começa a trabalhar, já está integrado na empresa e na sua equipa, mas ainda consideramos que tem ali 3 meses de formação, de complementar a sua formação, aquilo que nós chamamos por formação em contexto de trabalho. Mas não deixam de ser ali 3 meses ainda de formação, de aprofundamento de conhecimentos. Portanto, esta é tipicamente a duração da formação do Upskill. E penso que respondemos genericamente às perguntas. Nós depois vamos dar aqui sempre mais uma vista de olhos, ver se ficou alguma que tenha ficado por responder e colocamos nas facas. Portanto, aqui é sempre muito importante que tenham como referência o site, o upskill.pt, onde nós vamos atualizando sempre esta informação. Portanto, resta-me aqui passar ou reforçar a mensagem que procuramos hoje transmitir-vos, que é este setor de atividade. Não é propriamente uma tecnologia, mas no fundo esta disciplina é fundamental para as empresas. Portanto, há de facto imensas oportunidades de emprego e de futuro profissional nesta área. Nós falamos da sociedade da informação, e não é por acaso que passamos da designação de sociedade da informação para a sociedade do conhecimento, porque traduz efetivamente, e os colegas da Deloitte mostraram à evidência o que é que isso significa, traduz precisamente a passagem daquilo que é informação avulsa, para conhecimento do negócio, para a utilização de um conjunto de ferramentas que são imprescindíveis para o sucesso de qualquer empresa. Portanto, a Deloitte ou as empresas que trabalham nesta área, tipicamente o que fazem é desenvolver depois soluções, apoiar os seus clientes, as suas empresas, para precisamente que transformem a informação que detêm naquilo que é conhecimento e sabedoria para a condução do seu negócio. Para isso há um conjunto de tecnologias, de técnicas que são usadas, e o desafio que nos lançamos aqui é que venham para este mundo e, de facto, apreendam estas tecnologias e possam também ajudar, enquanto consultores da Deloitte ou de outras empresas, depois a transformar outras empresas a terem sucesso, e com isso também ajudar o país também a ter sucesso, que é aquilo que também nos preocupa a todos. Pronto, com isto concluímos. Resta-me agradecer aos colegas de painel aqui a colaboração também, a ajuda que nos deram, e esperar que esta sessão tenha de facto sido útil para todos e que tenhamos aqui já uma corrida imediata em inscrições nestas 2 formações, quer em Coimbra, quer em Lisboa, porque ainda temos de facto bastantes vagas em aberto
Ok, muito obrigado a todos.